Meu nome é Adelson, eu sou professor do Cefet-MG e nós produzimos essa videoaula para os alunos do segundo ano do técnico do Cefet. O objetivo dessa videoaula é evidenciar as características da força magnética, exercitar a aplicação da regra do tapa e mostrar o funcionamento do motor de corrente contínua. Então nós temos aqui um transformador ligado a um retificador que, portanto, vai aplicar nesses dois suportes uma diferença de potencial contínua. Eu vou mudar aqui a posição dos fios, de modo que o polo positivo do retificador fique ligado a este terminal e o polo negativo do retificador a este suporte que está funcionando também como um terminal. Nesse suporte nós vamos pendurar um arame de cobre dobrado em forma de U, de modo que o verniz do arame foi descascado aqui por dentro e ele então vai fechar contatos elétricos aqui no suporte. Então, quando eu acionar essa chave disjuntora, vai passar corrente nesse circuito, vai passar corrente aqui neste arame em forma de U, de modo que aqui na base, que está caracterizando um condutor retilíneo percorrido por corrente, eu vou ter uma corrente convencional no sentido de afastamento da câmera que está filmando essa montagem. Além disso, eu tenho um ímã em forma de U, em que o polo sul está apoiado na base da mesa, o polo norte está mais acima, de modo que eu tenho linhas de campo externamente aqui ao ímã, saindo do polo norte, entrando no polo sul, então elas são aproximadamente verticais para baixo. A corrente, no trecho retilíneo do condutor, ela vai ter um sentido de afastamento da câmera que está filmando essa montagem. Então, se eu aplicando a regra do tapa, polegar, sentido da corrente, os outros dedos da mão, sentido do campo, corrente convencional, fluxo de cargas positivas, dando um tapa com a palma da mão, eu vou ter um deslocamento angular da gangorra para a esquerda, se afastando do ímã em forma de U. Então essa é a primeira evidência que nós vamos produzir na montagem. Vou ligar e nós vamos observar. Conforme esperado e previsto pela regra do tapa, nós temos um deslocamento angular da gangorra para a esquerda, se afastando do ímã em forma de U. O que acontece se eu aumentar a tensão aplicada na montagem? Aqui eu tenho 4 volts que estão sendo retirados do transformador, eu vou aumentar para 6. O sistema não pode ficar ligado muito tempo, porque isso aqui é praticamente um curto-circuito. Então é só mesmo para mostrar o efeito do aumento da corrente aqui no trecho retilíneo do condutor, o que vai acontecer com o deslocamento angular da gangorra. Então é possível evidenciar que o deslocamento angular aumentou e nós entendemos que isso é uma evidência de que a força magnética que está aplicada sobre esse condutor retilíneo percorrido por corrente aumentou de intensidade na medida em que a corrente que passa nesse circuito aumentou também. Vou voltar para a tensão de 4 volts e vou fazer novas alterações. Então, voltamos à condição inicial. Deslocamento angular para a esquerda, se afastando do ímã. O que acontece se nós invertermos a polaridade aqui dos terminais? Vou trocar aqui a polaridade. Agora, a corrente convencional vai estar no sentido de aproximação da câmera que está filmando a montagem. Então, eu tenho corrente convencional para cá, linhas de campo continuam verticais para baixo, invertendo o sentido da corrente, eu estou invertendo, portanto, o tapa que eu vou continuar dando com a palma da mão, por se tratar de uma corrente convencional. Então vejamos. Conforme esperado e previsto pela regra do tapa, eu tenho uma inversão da força magnética quando mantido o sentido do campo, o sentido da corrente foi invertido. Digamos agora que eu inverta também o sentido do campo. Agora eu vou apoiar o polo norte na base da mesa, vou ter o polo sul mais acima, as linhas de campo serão agora aproximadamente verticais para cima. Vejam que a corrente agora, ela está vindo no sentido da câmera. Então, linhas de campo para cima, corrente no sentido da câmera que está filmando a montagem, eu vou ter um tapa para fora, voltando às condições iniciais. Por que vai voltar à condição inicial? Porque eu inverti tanto a corrente quanto o ímã.
Teria uma outra maneira de aumentar o deslocamento angular da gangorra? Teria uma outra maneira? Teria. Em vez de mexer na intensidade da corrente, eu vou aproximar esse ímã do trecho retilíneo do condutor, e nesse caso agora, o trecho retilíneo de condutor está imerso num campo magnético mais intenso. A corrente continua sendo a corrente, o valor inicial, devido à tensão de 4 volts. O que nós vamos ter agora? Mais uma vez, um deslocamento angular aumentado, só que agora esse aumento do deslocamento angular foi devido ao aumento do campo, que por sua vez aumentou a força magnética aplicada no condutor retilíneo. Nessa segunda parte da videoaula, nós vamos mostrar o funcionamento de um motor de corrente contínua. O primeiro aspecto da montagem que nós queremos mostrar é como essa bobina, essa pequena bobina foi construída. Na verdade, ele é um único fio de cobre, no qual nós fizemos alguns enrolamentos, de modo a produzir uma bobina de seção retangular. Qual é o aspecto a ser chamado a atenção aqui? O fio de cobre que constitui essa bobina, ele é todo envernizado com um verniz isolante. Mas para que a bobina feche um contato elétrico ao ser posicionada sobre os terminais aqui da montagem, nós temos que descascar, raspar esse verniz, como fizemos aqui. Ao fazer isso, nós fizemos apenas nesse lado dos terminais da bobina, nas extremidades da bobina, de modo que ela só vai fechar contato elétrico, só vai passar corrente elétrica nessa bobina quando ela estiver nessa posição. Quando ela der meia volta, não passa corrente, não fecha o circuito. Por quê? Porque esse outro lado dos terminais da bobina, além de não ter sido raspado, além de ter o verniz, ainda tem uma proteção com fita crepe, de modo a evitar que o aquecimento do verniz faça ele derreter e aí proporcione contato elétrico nesse lado dos terminais da bobina. Então veja, o importante aqui é observar que no nosso motor de corrente contínua, somente a cada volta inteira é que vai se fechar o circuito. E a cada volta inteira, sujeita a um campo magnético, que vai estar sempre presente aqui, mas a cada volta inteira, quando passar a corrente, vamos ter interação entre campo e corrente. Essa interação gera uma força magnética, na verdade um par de forças magnéticas, um binário de forças magnéticas aplicado nessas laterais da bobina, e ela vai sofrer então esse binário de forças vai imprimir uma rotação contínua nessa bobina, porém aplicado apenas a cada volta inteira, quando a bobina passar aproximadamente por essa posição. Se fechasse contato elétrico, quando ela desse meia volta, em vez da bobina girar continuamente, ela ficaria oscilando. Então, para que o motor gire continuamente, esse procedimento de raspar apenas uma parte dos terminais, né, do mesmo lado, e deixar o outro sem contato elétrico é fundamental. Então vamos ver o funcionamento. Então, aqui a gente tem uma rotação contínua da bobina no sentido horário. Agora eu vou inverter a polaridade do circuito. Portanto, eu inverto o sentido da corrente que vai passar na bobina. E aí eu tenho uma rotação contínua no sentido anti-horário. Teria como reverter o sentido de rotação dessa bobina sem agora mexer na corrente? Teria agora alterando o sentido das linhas de força que estão aplicadas aqui na região da bobina. O que eu faço? Eu mudo a polaridade. O polo do ímã que está mais perto da bobina. Aqui está o polo norte, estava mais perto. Eu inverto aqui a posição dos polos e agora eu vou aproximar da bobina o polo sul. Antes eu tinha linhas de campo que estavam saindo do polo norte com esse sentido, né? Se afastando da câmera que está filmando a montagem. Agora eu tenho linhas de campo que estão se aproximando, entrando no polo sul do ímã, com esse sentido. Espera-se que agora, que a rotação que era no sentido anti-horário, volte à condição inicial do sentido horário.
Tem jeito de aumentar a rotação? Aumentar a velocidade com que essa espira gira? Tem jeito, basta aumentar a corrente que passa nessa bobina, fazendo aumentar a força magnética que está aplicada em cada lado. Nós vamos ter então um torque aumentado, uma aceleração angular aumentada, que vai imprimir à bobina uma velocidade de giro maior. Então vou passar a tensão de 4 para 6 volts. Em geral, quando nós fazemos isso, a bobina salta do suporte, porque ela perde a estabilidade, começa a girar muito rápido e costuma saltar do suporte. Essa videoaula sobre força magnética e efeito motor, que foi apresentada em 2 partes, ela foi apresentada para os alunos do 2º ano como uma atividade extra classe. Então os alunos deverão assistir a essas 2 partes da videoaula e em seguida responder a um roteiro que foi enviado por e-mail para os estudantes. Então o que os estudantes têm que fazer? Assistir a videoaula e completar o roteiro. Ok.